Então vamos deixar aí, claro, botar o pingo nos is aí. Não tenho nada contra o Flamengo, hein? Os meus BOs, como diz o Pascoal, eu assumo todos. Agora, não joguem para mim coisa que eu não vou ler. Não joguem para mim coisa que eu não vou ler. Entendeu? Outra coisa, Jorge Jesus. Os 5 primeiros jogos dele. 1-1 com o Atlético Paranaense. Copa do Brasil em Curitiba. 6-1 com o Goiás, que foi rebaixado. Campeonato Brasileiro, no Maracanã. 1-1 com o Atlético Paranaense. Copa do Brasil, depois acabou sendo eliminado nos pênaltis. 1-1 com o Corinthians e Itaquera. E 2-0 com o Emelec fora. E os jogos do Renato a gente sabe quais são. Estão bem vivos aí na cabeça do torcedor. Estreou contra o Defensa, venceu por 1-0, fez 5-0 no Bahia fora de casa, o Defensa também foi fora de casa, enfiou 4-1 no Defensa em Brasília, 5-1 no São Paulo no Maracanã e 6-0 ontem no ABC, jogando também no Maracanã. O jogo de ontem, na verdade, não dá muito para a gente falar sobre o jogo, porque a diferença era brutal entre um time e outro. Mas o que eu queria destacar na equipe do Flamengo, é a questão da postura. O Flamengo mostrou uma postura que ele nunca mostrou com o Renato Gaúcho. Perdão, com o Rogério Ceni. Nunca. O time correu do começo ao fim. Correu do começo ao fim. Não desistiu do jogo em momento algum. Respeitou o adversário. Na época do Rogério Ceni, a impressão que me passava, e acho que não é só a minha, acho que há muita gente também, é que os jogadores iam trabalhar empurrados. Que eles chegavam lá, abriam a porta do vestiário, entravam, passavam pela sala do treinador, olhavam lá para dentro e era o Rogério Ceni. Uma figura difícil, de difícil trato. E essa é a grande diferença. Vocês falaram aí, eu concordo. Concordo, isso foi o Pedro que falou. O Flamengo não desaprendeu de jogar. Era uma coisa ou outra que tinha que ter sido apertada, ter rachada, etc. e tal. E foi feito. Por quê? Porque os jogadores estão abertos à ideia do novo treinador. Pedro, beijo pra você. Tem que chegar de sola, velho. Você chegou também? Eu tô mais tranquilo com a sua roupa. Eu achei que você ia repetir aquele modelo elegante de ontem, que ontem eu fiquei impressionado. Aí eu falei, se ele chega com aquela roupa de ontem, eu não tenho como me igualar. Mas tá bom, hoje você tá elegante também, mas um pouco mais discreto. Sexta-feira também, né? Deu uma relaxada ali, abriu o botão da camisa ali, ó, já jogou na cadeira. Mais tarde vai ter aquele single malt. Sua mãe tá feliz hoje, depois de 6-0 também. Tá ele gosta de futebol bem jogado. Só não gosta muito do Arrascaeta, mas ele gosta do ele não acha o Arrascaeta craque. Ele vai te borrifar aí, ó. Ele gosta. É que ele não acha o Arrascaeta craque. Ele que não... Esse é o grande problema. As pessoas mas o Arrascaeta é novo também, William. Tem tempo para convencer o Sormani. Eu nunca disse isso. Olha, é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa, ô Pascoal. Isso aí que o Sormani falou e que todo mundo percebe, é fato, né, cara? A última vez que eu tinha visto o Flamengo... Aí não adianta, claro que a gente vai lá na época do Jesus. A última vez que eu vi o Flamengo jogando intensamente, querendo o gol até o final, 45 do segundo tempo, o Flamengo tá lá, foi realmente na época do Jorge Jesus. Não vi com o Ceni nem com o Domenech. Fica cada vez mais claro, sendo um pouco engenheiro de obra pronta aqui, mas não tem jeito, que o Flamengo perdeu tempo com o Ceni, devia ter trocado antes, né? Assim que o Renato Gaúcho liberou, devia ter feito essa troca, perdeu tempo. O Flamengo tentou contratar o Renato, mas não conseguiu, né? Quando o Renato estava no Grêmio e estava para renovar o contrato, não renova, e ele acabou optando por ficar no Grêmio. Aí que foi a situação vivida. E aí veio o Domenech Torrent, todo mundo achou que foi um grande equívoco a contratação dele, tanto que ele foi demitido. O Rogério Ceni, mesmo ganhando o Campeonato Brasileiro, não tinha nenhum carinho da torcida do Flamengo, não tinha empatia com a torcida do Flamengo, tanto que a torcida do Flamengo ganhou apesar dele, né? Ganhou, muito obrigado, até logo, volte outro dia, era o que a torcida falava. Não tinha empatia, essa ligação entre o torcedor e o treinador, não. Agora me parece que tudo isso existe. É do modelo que o Renato queria. Do modelo que o Renato... Ele tá nadando de braçada, já que a gente tá numa fase olímpica, ele tá nadando assim, tá sobrando. Ele dá aquela abraçada e vai longe. Dá aquela abraçada, Michael Phelps, dá aquela abraçada e vai longe. Dá aquela abraçada e vai longe. E é isso que ele tá fazendo com o time do Flamengo. Tá dando aquela abraçada que os outros não conseguem acompanhar. Por quê? Porque ele é inteligente, sabe dosar as coisas e está entendendo o momento do Flamengo e o grupo, né? Ele poupou os jogadores ontem, que devem voltar contra o Corinthians nesse final de semana. Então ele vai equilibrando as coisas. E ele é o personagem do Flamengo nesse momento. Agora, o Everton Ribeiro ontem jogou direitinho.
jogou legal. O Bruno Henrique voltou a jogar bem. O Diego eu não vou comentar porque os caras pensam, porque você é dieguete. Eu sou... Pô, que baita jogada do Diego, rapaz. O Diego quase fez um golaço. Acabou dando origem ali ao gol, quase fez um golaço. Não, eu sou fãzaço do Diego nessa função de segundo volante. Todo mundo sabe disso, cara. Eu sou fãzaço. Por quê? Porque ele sabe jogar pra caramba. E ele não fica só na marcação. Não é um jogador limitado a marcar. Ele marca, mas ele sabe jogar. Vê a jogada do primeiro gol, o que aconteceu. A capacidade técnica dele para conseguir realizar uma jogada. Então a gente vê que realmente o time do Flamengo tem muito, mas muito potencial. Muito potencial. Sobra. E é isso que o torcedor gosta. Aqui no Brasil, né, a gente diz, não basta só ter resultado. Não basta só jogar uma partida e conseguir a vitória. Tem que ter o algo mais. O algo mais é a apresentação, o brilho, jogar com um sorriso nos lábios. E os jogadores do Flamengo estão fazendo isso. E isso encanta a torcida. E encanta quem gosta de futebol. Aposto que muita gente foi ver o jogo ontem do Flamengo para ver o futebol. Eu falei, isso eu quero ver. O Flamengo vai jogar, eu quero ver, porque é bonito, ó. Toque e passa, toque e recebe, e drible. O time que envolve o adversário. Poxa, o Gabriel, que não tem especialidade no cabeceio, fez gol de cabeça ontem. Nossa, é muito bonito ver o time do Flamengo jogar. É legal, é prazeroso ver o time do Flamengo jogar. Então eu acho que isso acrescenta demais a isso tudo agora. Perder tempo, eu acho que foram opções que, já que o Renato não queria, foram opções encontradas naquele instante, né? Agora, quando o Renato ficou livre no mercado, a primeira oportunidade, tchau Rogério, vem Renato e toma conta e a torcida do Flamengo está feliz. Eu não acho que foi perda de tempo, eu acho que foi questão de oportunidade. Chegou o momento e agora ele tomou conta. A gente tem vários trechos aí do Renato. Daqui a pouco a gente vai falar dessa história do Gabriel Chatão. Eu acho que boa parte da coletiva do Renato tem vários recados assim que fica muito claro como ele sabe conduzir as palavras ali na hora de falar do elenco também. Sabe, muito diferente do que era com o Rogério. O Rogério não esculachava o elenco, mas a forma como ele falava, pontuava algumas coisas, eram recados ali individuais. Isso não pegava bem. O Renato, ele é diferente. Tem um trecho, inclusive sobre reforços, que deixa bem claro como é a relação do Renato com o elenco, como ele sabe usar bem as palavras. Vamos lá. Olha, para falar a verdade, eu já falei uma vez, vou repetir, desde que cheguei aqui eu não pedi nenhum jogador, até porque o meu grupo ele é muito bom. Agora, mesmo sendo um grupo muito bom como o do Flamengo, sempre vai ter espaço se a diretoria, o seu presidente, nos der mais um jogador que possa chegar e nos ajudar. Até porque nós estamos disputando três competições dificílimas, e quanto mais jogadores de qualidade chegar, melhor para a gente. Isso não quer dizer que nós estamos desesperados atrás de jogadores. É o que eu falei. Se tiver oportunidade e a diretoria ou o presidente conseguir trazer um jogador ou dois jogadores, pode ter certeza que vai ser de alto nível e com certeza eles vão chegar, vão se juntar ao nosso grupo para nos ajudar nessas competições. Pedir, como que dizendo, ô Pedro, tá bom aqui, eu confio nos meus caras. Esse pessoal aqui vai dar conta do recado, o time é bom pra caramba, entendeu? Então não tô pedindo nada. Se quiser trazer, beleza, diretoria, é legal, mas eu não tô pedindo nada. Acho que isso é um recado importante, né, ô Pedro? A entrevista do Renato, ela soa quase que como música, né? Pros ouvidos do elenco e pros ouvidos da diretoria também, William, porque num primeiro plano ali, quando você analisa muito bem, ele valoriza o seu elenco. Eu não estou pedindo. O que eu tenho aqui eu resolvo, o que eu tenho eu tento dar conta e vamos muito bem, talvez até o final da temporada, com isso. E por outro lado também com uma diretoria que se dividiu muito entre ter que reforçar, encarar um momento de recessão econômica, ver em alguns momentos treinador falando que precisava de reforço, potencializar elenco, quando muita gente até batia nessa tecla que o elenco já era forte, era uma questão de tempo, peças voltando, de seleção, de lesão, tudo mais. Fez a venda que precisava fazer, que foi a situação do Gerson.